Queria dar um recadinho para vocês, enquanto o pessoal está entrando, vou aproveitar. Na próxima semana, do dia 23 ao dia 29, vai acontecer o primeiro CONACOI, o primeiro congresso online de combate ao estresse. Serão diversos profissionais participando, eu serei um desses profissionais, vou falar a respeito da relação das pessoas com a comida e como o estresse pode piorar essa relação. É um congresso online totalmente gratuito, é só você entrar no site conacoi.com.br, se inscrever e participar a semana inteira com uma série de profissionais da área, médicos, nutricionistas, preparadores físicos, bastante gente participando, vai ser muito legal. Se vocês puderem, participem também, prestigiem, ok? Eu vou participar. Fala, estarei lá assistindo. Tá vendo? Claro. Isso é que a colega de trabalho, tá sempre com a gente, em qualquer situação. Certo? Paulo, tem mais algum recado? Não. Assim, como geralmente entram pessoas que às vezes não conhecem, então caindo de paraquedas aqui, é bom lembrar só as nossas redes sociais. Isso. Eu sou nutricionista, eu atendo em São Paulo e também atendo em Brasília e Salvador. Todas as minhas redes sociais... Só nessas 3 capitais. Todas as redes sociais são Nutri Paula Melo, Melo com 2 L's, tá certo? Para quem quiser, para quem gostar do papo e quiser ter um pouquinho mais de conhecimento por lá. Ivan, quais são as suas? As minhas redes são o Instagram é Tomazini_Vanessa, o meu Face é Vanessa Tomazini. Faço atendimento aqui em São Paulo, na Vila Mariana, atendimento presencial, e para quem precisar eu faço atendimento à distância via Skype, certo? Alguém perguntou se precisava fazer pré-inscrição. Quando você se cadastra no site, Andréia, essa já é a sua inscrição e vai te gerar um login para entrar nas salas durante o congresso, tá bom? O congresso vai ocorrer durante a semana inteira, tá bom? Oi, Fabiana, tudo bem? Acho que já deu tempo de todo mundo entrar, já ganhamos aí uns 5 minutinhos. Alguém me fez uma pergunta agora há pouco, mas eu só li Vanessa, alguma coisa. Quem perguntou, pergunta de novo, que daí eu respondo mais tarde, tá bom? Uma coisa que vocês vão perceber é que a gente vai tentar fazer uma transmissão aí de 30, 40 minutos, tá bom? A gente vai tentar, não sei se a gente vai conseguir. Por quê? Isso facilita para vocês também terem um maior número de informações num tempo menor, tá? Para a transmissão não ficar muito comprida, que às vezes algumas pessoas têm dificuldade depois de assistir, tá bom? É só para a gente poder otimizar o tempo. Então a ideia até, pessoal, é que as perguntas sejam bem direcionadas para esse tema, tá bom? Que é basicamente quais são as dificuldades, o que é que às vezes dificulta a gente seguir uma determinada dieta. Tá certo? Então vamos começar, Vamos? Quer começar? Te dou a palavra. Ok. Bom, eu acho que um dos primeiros pontos que a gente tem que analisar é qual é a sua motivação para começar uma mudança alimentar, seja ela qual for. Hoje a gente não queria muitos rótulos aqui, né? A gente queria poder falar com todo mundo. Você precisa entender, acho que um dos primeiros pontos é poder entender qual é a sua motivação para fazer essa mudança. Por quê? Mudar dá trabalho? Sim, não quer dizer que seja um trabalho exorbitante, absurdo, mas dá trabalho. Você vai precisar ler, você vai precisar estudar, você vai precisar entender, preparar a sua alimentação. A gente sempre fala muito aqui de comer comida de verdade, né? Poder simplificar o máximo possível. Então você vai precisar se engajar no seu processo. Não tem como fazer diferente, não dá para terceirizar isso para uma outra pessoa, né? Não tem como jogar para o outro, é seu, é uma mudança que é sua, então ela precisa partir de você. Então saber qual é a sua motivação. Então, eu quero uma mudança alimentar porque eu estou priorizando saúde, eu quero uma mudança alimentar porque eu estou priorizando a estética do meu corpo, eu quero uma mudança porque eu estou priorizando alguns problemas que de repente de saúde eu estou, seja qual for a sua motivação, você precisa saber qual é, para que ela te ajude você colocar sempre no seu foco de que assim, é por isso que eu estou fazendo tudo isso, tá? É óbvio que se você tem em casa pessoas que estão colaborando para que você chegue mais fácil ao seu objetivo, que você incorpore com mais facilidade esses novos hábitos que você está querendo, perfeito. Mas também se não tem, né, Van? Porque muitas vezes a gente divide a nossa casa, que às vezes é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo.
A gente divide isso com muitas pessoas, com pai, mãe, avó, irmãos. Sim. E nem sempre todo mundo ali tá na mesma vibe, digamos assim. Tá na mesma pegada, né? Isso, às vezes você entende perfeitamente o que é que você deve fazer, que você deve mudar para uma alimentação mais natural, que a depender do objetivo, se é emagrecimento, você deve reduzir um pouquinho o consumo de carboidratos, por exemplo. Essa é apenas uma das estratégias que pode ser usada, mas que talvez seja uma das melhores estratégias de emagrecimento. E aí você chega em casa todo santo dia e tem sua mãe lá na mesa comendo aquele pão que você adora e que você está tentando minimizar na sua rotina. Aí realmente o bicho começa a pegar, mas assim, sinto muito. A ideia é que você tenha força suficiente para fazer as mudanças que têm que ser feitas, tá certo? E se essa é uma das mudanças propostas pelo seu nutricionista, pelos seus estudos, o que você anda lendo, chegou a hora de colocar isso em ação. Se você puder convocar todo mundo que está em casa e conversar sobre isso para que todo mundo, a depender, consiga seguir uma mesma linha, óbvio que isso vai ajudar. Mas não tem que ser o determinante, não é? Mas, exatamente, eu acho que quando a gente consegue sensibilizar as pessoas à nossa volta para nos ajudar, é bom, claro que é, mas isso é como se fosse um plus, é um a mais. Se for dessa forma, perfeito, ótimo. Vai ser um caminho um pouquinho menos tortuoso, um pouquinho menos difícil, mas normalmente a mudança é por você, ela é sua. Então não espere que as pessoas te ajudem, não espere que as pessoas deixem de comprar coisas que de repente você gosta muito. Aprenda a estar nos ambientes ou participar das situações, mesmo que esses alimentos estejam ali, sem que eles se tornem eles comecem a ficar meio demonizados, né? Eles viram tipo, nossa, abriu a porta do inferno se eu vejo um bolo, se eu vejo um doce, não aguento. Você tem que aprender de que há momentos em que você vai poder fazer uso desses alimentos, há momentos que você vai escolher não comer. Eu acho que esse é um ponto importante, quando a gente escolhe por que a gente vai ou não comer determinado alimento, né? Você deixa de ser dominado pelo alimento. Eu tenho que comer. Não, você não tem. Isso. E isso é importante também, entra o conceito desse lance de dieta. Eu sempre gosto de usar a palavra dieta entre aspas, né? Porque, muitas, né? Assim, o nutricionista acaba usando a palavra dieta como sinônimo para hábito alimentar, digamos assim. Então, mas eu vejo que as pessoas não usam dieta com essa finalidade, né? Elas estão de dieta ou não estão de dieta. Outro dia até no meu Instagram eu publiquei um texto sobre isso, porque é muito comum o nutricionista ouvir essa frase. Então o paciente fala, quando eu tô em dieta, isso, essa frase é clássica. Eu como tudo super disciplinado. Mas também quando eu não tô de dieta, eu como tudo errado, eu não meço as consequências, eu como o que dá na telha todo santo dia. E a gente tem que acabar com isso, gente, porque mais cedo ou mais tarde todo mundo tem que entender, e espero que seja o mais cedo possível no caso de vocês, que não dá pra gente sair comendo simplesmente o que a gente quer ou que a nossa cabeça manda a gente comer. Porque o nosso paladar, tadinho, ele é muito influenciado e ele vicia facilmente em comidas que estão ao nosso redor 100% do tempo. O mundo, infelizmente, conspira pra gente estar acima do peso. Ele conspira pra gente ser gordo. No momento que você bota o pé fora de casa, você tem 300 mil opções de lanchonete, doceria, cafés, restaurantes. No restaurante sempre vai ter, se você vai num comida aquilo, num buffet, sempre vão ter muitas opções boas, mas também você vai passar pelo pastelzinho, pela bolinha de queijo, pelo quitutezinho, pelas sobremesas. No final. E assim, gente, vocês têm que estar com a cabeça muito certa para saber dizer não quando deve ser dito não. Sim. E isso tem que ser feito na maior parte do tempo. Então, quando chega o paciente no meu consultório que eu vejo que ele está assim, mas é tão difícil, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa. Eu falo, é verdade, a gente tem que abrir mão de muita coisa. E a gente tem que estar com a cabeça muito certa para saber que todo santo dia a gente vai dizer muitos nãos a muitas coisas que aparecem na nossa frente. Então, em primeiro lugar, é fato que a gente vai continuar gostando de açúcar, a gente vai continuar gostando às vezes de um alimento processado, nosso paladar talvez não mude a esse ponto, essas coisas ainda vão ser uma tentação pra gente. Só que quanto mais a gente está numa boa rotina alimentar, e para isso a gente tem que gostar do que a gente faz.
Então tem que ter prazer quando a gente fala em boa alimentação. Por isso que eu escrevi lá no textinho que eu publiquei. Se boa alimentação para você, se comida saudável para você é um suplício, é uma penitência, saiba, não vai dar certo. Ou você aprende a gostar, ou você contrata uma cozinheira que é muito boa, Sim. ou você vai fazer cursos de culinária para ficar bom. Mas assim, se arrisque na cozinha, porque aí tá a base de tudo, mas tenha receitas, tenha um arsenal de coisas que facilitem você gostar de comida de boa qualidade. Eu sempre dou o exemplo que se você pega um legume ou uma verdura, bota no vapor e joga no prato, poxa, isso é totalmente insosso. Raramente alguém vai ter prazer em comer isso. Então tem as técnicas... Tá no nível mega hardcore de pegada saudável. É isso. Muito. Porque pra bem tirar um complicado. Brócolis do vapor e dizer, nossa, não precisa nem de sal. Exato, e até porque é desnecessário fazer dessa forma. Ótimo que você cozinhe no vapor pra gente conseguir manter ali o máximo de nutrientes, mas depois nada impede que você jogue isso numa frigideira, dê uma salteada com alguma gordura, seja um azeite de oliva, seja uma manteiga, uma banha de porco, não importa o que você preferir. E aí utilize sal, utilize os temperos, as ervas, isso que vai realçar o sabor no legume e na verdura. Às vezes a gente está com o paladar tão saturado de tanto comer comida que é altíssima em sal, altíssima em gordura, altíssima em açúcar, tudo isso junto. Então você fica sempre naquela mesma faixa, né? O seu paladar só conhece essa faixa. Ele só tem prazer aqui. Ele só tem prazer com um nível de sabor, digamos assim, muito alto, assim, numa frequência que não é a frequência da comida de verdade. Então, por isso que às vezes a gente vicia as crianças nesses salgadinhos da vida, e quando a criatura prova um legume ou uma verdura, é óbvio que ela vai achar sem graça, porque o paladar dela está totalmente deturpado. Mas fato é, gente, ou você tem prazer com a sua alimentação, ou você vai viver o resto da vida nesse negócio de eu tô em dieta, eu não tô em dieta, e isso leva ao tal do efeito sanfona, que é clássico da gente conversar com as pessoas que têm qualquer histórico de excesso de peso, e geralmente elas relatam isso porque a vida inteira elas viveram uma parte em dieta e uma parte não estando em dieta. Então o que a gente tem que fazer é achar o equilíbrio, é poder no final de semana, como o Van falou, escolher comer algo que a gente sabe que não é tão bom assim pra gente, não importa se tem muito açúcar, se tem muito condimento industrializado, se tem muito aditivo químico, seja lá o que for essa comida ou esse produto, todo mundo pode se expor um pouquinho a essa comida de má qualidade, esses produtos de má qualidade, sem sofrer tanto assim, sem prejudicar a saúde tanto assim. Então, a alimentação não tem que ser uma prisão, não tem que ser uma penitência. A gente pode escolher alguns momentos para se liberar, e isso faz parte do processo. Então, a gente tem que curtir o processo. A gente não tem que só ficar de olho lá na frente no nosso objetivo final. Porque, beleza, e aí? Chegou no objetivo final. E agora? Você tem forças para se manter nessa dieta? Nessa restrição, né? Exatamente, porque vai ser isso pro resto da sua vida. Ou então, no momento que você retornar aos hábitos antigos, provavelmente você vai ganhar todo o peso que você veio tendo dificuldade em perder ao longo da vida, tá certo? Vai ganhar tudo de novo. O que é importante? Se a gente está falando... Quando a gente usa esse termo dieta, eu tenho certeza que quem está aí atrás, a maioria busca emagrecimento, né? Porque quando a gente fala dieta, a galera que busca emagrecimento já se identifica. Apesar de que dá pra gente fazer diferentes estratégias de dieta, de alimentação para diversos objetivos, né? Mas eu acredito que como a maior parte é em emagrecimento, vamos focar um pouquinho nisso. Um fato é verdade, gente. A gente precisa minimizar a ingestão calórica quando a gente busca emagrecimento. Ai, Paula, mas eu ouvi falar que caloria não importa. Mais ou menos. Caloria não é o número 1 do principal. Não é, porque a depender de que nutriente vem essa caloria, você pode ser mais ou menos influenciado a emagrecer. Mas fato é, gente, caloria conta? Conta sim. Quando a gente faz uma estratégia de minimizar carboidratos, por exemplo, tá ficando de ponta cabeça. Não é possível, gente. Tá ficando pra todo mundo? Vira tá o celular. A gente vai manter essa... Não é possível. Vai manter essa transmissão, hein? Pronto. Acho que pra maioria tá normal. Uma das estratégias que a gente tem para emagrecimento é a estratégia de redução de carboidratos na alimentação. Por que a gente restringe carboidratos?
Porque talvez seja a forma mais simples da gente conseguir. Tem alguns fatores, né? Algumas justificativas. Mas uma das principais, na minha opinião, é que é uma das maneiras mais simples da gente conseguir que a pessoa reduza o apetite dela. Que a pessoa sinta mais saciedade com menos comida. E esse é um dos pontos que a gente busca quando a gente está montando um planejamento alimentar para emagrecimento. O que a gente quer é organizar, escolher quais nutrientes principais devem pertencer àquela refeição, para que a pessoa coma uma quantidade menor de comida e se sinta tão saciada quanto se comesse um prato enorme. Tá travando para a maioria? Continua travando? Lê, você tá com a live aberta? Mas volta logo. Pra mim tá rolando. Se estiver travando muito, vocês falam. A gente vai tentar falar devagarzinho. Na pior das hipóteses, a gente muda pro Face agora, inclusive. Bom, mas então, o que eu estava falando é isso. A gente reduzir os carboidratos é apenas uma das estratégias para emagrecimento. Mas é muito interessante porque quando a gente reduz os carboidratos e aumenta um pouquinho proporcionalmente a quantidade de proteína, gordura, quando a gente aumenta a quantidade de vegetais de baixo amido, a gente tende a se sentir muito mais saciado, comendo menos calorias. Então a questão calórica ela é importante. E às vezes as pessoas acabam se sabotando, achando que estão comendo bem, estão comendo comida de verdade, digamos assim, só que às vezes estão introduzindo na rotina um monte de alimento que é potencialmente compulsivo, mesmo sendo saudável, ou alimentos que ela julga ser saudável, mas que às vezes na quantidade que está entrando realmente não é interessante. Então é muito fácil a gente ver exagero no consumo de frutas, exagero no consumo de sucos, exagero no consumo de alimentos que a gente sabe que tem um potencial viciante, como as nuts, né, as castanhas. Os queijos amarelos. Os queijos amarelos. Eu e Ivan, a gente gravou um vídeo que, como era o título mesmo, porque eu achei super interessante. O erro que cabe na ponta dos dedos. Exatamente. Porque geralmente a gente tende a passar da conta com esses alimentozinhos compulsivos. Esses alimentos que a gente bota um potinho ali do lado e vai pegando sem parar. Então, observar esses sinais de quando a gente está com fome e preferencialmente não recorrer a uma comida compulsiva nesses momentos, isso sem dúvida vai ser o melhor, tá certo? Então, preste um pouquinho mais de atenção no que é que você vem comendo. Se você está usando um alimento simplesmente para distração, e isso acaba que está sendo todo santo dia, porque, sem dúvida nenhuma, no final das contas, quando você fechar o dia e passar a régua, esses alimentos vão estar contando muito para aumentar a sua ingestão calórica, tá certo? Mesmo que sejam alimentos saudáveis. O volume, né? A quantidade. Exatamente. O que a gente não quer... é só porque é comida de verdade que pode comer um caminhão, aquela brincadeira do caminhão da alface, né? Exatamente. Nada a gente deve comer livremente, a não ser que a gente tenha muito bom senso nas nossas escolhas. E é isso que a gente quer que vocês desenvolvam. O bom senso na hora de montar um prato, o bom senso na hora de determinar as quantidades que vocês vão comer no dia a dia. Tendo esse bom senso, tudo dá certo. Então, nada é tão saudável assim que possa ser consumido loucamente. Sim. Perguntaram que a gente estava falando sobre a restrição alimentar, o quanto que ela pode desenvolver a compulsão alimentar. Então, assim, tem a questão de que quanto mais você restringe, e aí eu deixo para a Paula falar dessa restrição dos nutrientes e tudo mais, mas por um outro lado, você acaba tendo um rebote que tem a ver também pela falta, né, desses nutrientes. Então você também não consegue às vezes distinguir se é só um comportamento compulsivo com a comida ou se estão faltando vitaminas e nutrientes. E teu corpo está te pedindo isso. Então comer de maneira variada, né, com uma outra coisa que eu vejo muito com alguns pacientes, comem sempre as mesmas coisas: abobrinha, couve-flor, frango, carne vermelha, só. E ovo. A vida é feita só disso. Gente, cadê todos os outros vegetais? Cadê todas as outras proteínas? Cadê essa multiplicidade, essa diversidade que a gente tem, até das frutas? Né? Tudo bem, de repente quer comer as frutas de baixo índice glicêmico, ok, gente, mas ninguém morre se comer um abacaxi ou uma manga de vez em quando. Não precisa ser uma manga de meio quilo, mas, né? Isso. Pode ser uma fatia. Isso. E é isso que vai, essa variedade também, que vai garantir que a gente não caia numa monotonia, que às vezes é um dos fatores que pesa muito pra gente não gostar da dieta. Então a gente acha que só precisa ser aquilo dali. Não, gente, assim,
muito acima do conceito low carb está o conceito comida de verdade. Então a gente tem que brincar com toda essa variedade que a natureza nos oferece, tá certo? Mesmo durante um processo de emagrecimento. Outra coisa também o lance do cortisol, que é uma coisa que eu venho conversando muito com meus pacientes no consultório. Eu tenho pego tantas pessoas que são cronicamente estressadas, seja pelo trabalho, seja pela falta de sono, e às vezes o fator fazer dieta ainda consegue ser mais um peso para que ela se mantenha estressada. Então, primeira coisa resolva realmente os seus problemas, tente não ser tão, porque isso vai muitas vezes da personalidade da pessoa, né? Tem gente que se apega a umas coisinhas assim, quanto mais perfeccionista você quanto mais exigente você é com você mesmo, geralmente mais as pessoas tendem a sofrer com isso. E eu acho que às vezes a gente tem que relaxar um pouco, saber que infelizmente nem tudo está ao nosso alcance, não dá pra gente resolver todos os problemas do mundo, tentar relaxar um pouquinho com que a gente sabe que a gente não tem tanto controle, porque esse nível de estresse crônico, esse cortisol se mantendo elevado de maneira crônica mesmo, ininterruptamente, a ideia é o quê? Que a gente acorde, o cortisol está elevado, e ao longo do dia esse cortisol cai, e isso até que vai contribuir, dentre outros fatores, para que a gente tenha sono e à noite a gente consiga dormir tranquilo e acabou. E de manhã a gente vai ter um pico de cortisol que em teoria é o que deveria acordar a gente. Então o ciclo do cortisol se comporta dessa forma. Quando a gente tem pessoas que têm todos esses fatores que eu falei, que são cronicamente estressados, pelo fator que seja, geralmente esse cortisol está sempre elevado, sempre. E tanto o cortisol cronicamente baixo, na verdade, quanto o cortisol cronicamente alto, nenhum dos dois é favorável para uma boa mudança de composição corporal, uma boa perda de gordura, que é o que as pessoas geralmente buscam. Então, é isso. Em primeiro lugar, trabalhe sua cabeça para relaxar com o que não está ao seu alcance, para ser uma pessoa um pouquinho menos... absorver um pouquinho menos, ser um pouquinho mais leve. E, ao que cabe a mim como nutricionista, a dieta não tem que ser um peso a mais na sua vida. Não tem que ser um fator para estar te estressando. E isso está ligado ao que eu falei lá primeiro. Então, você tem que curtir o processo. Se o processo estiver sendo muito penoso para você, sério, não vai dar certo. O papel de um bom nutricionista é sempre buscar um planejamento que caiba, que se encaixe ao perfil daquela pessoa. Então, de nada adianta você às vezes ter uma linha dura e firme se aquilo não encaixa nem um pouco com o perfil daquele paciente que está ali na sua frente. Então, a gente tem que saber ser maleável, a gente tem que saber... A pessoa, óbvio, tem que buscar entender também quais são... Às vezes, se você tem um erro muito grave, é óbvio que ele vai precisar ser modificado. Mas o profissional, ele tem que te dar as melhores opções que mais tenham a ver com o seu perfil, para que você passe por essa transição da maneira mais leve possível. Você tem que gostar do que você faz na sua rotina, tá certo? Senão nunca vai dar certo. Sim, até ter essa noção de que, assim, às vezes é um peso tão grande para aquela pessoa fazer uma mudança alimentar naquele momento, que talvez não dê para fazer tudo de uma vez só. Sim. Vá mudando um hábito de cada vez, vá se acostumando. Retire primeiro os processados, né? Aumente o teu consumo de vegetais, vá fazendo um passo a passo, vá fazendo uma mudança de hábito. Eu sempre falo isso, se a gente conseguir mudar um hábito por semana, então essa semana eu vou priorizar a retirada do açúcar, semana que vem eu vou priorizar a retirada de todos os processados, semana que vem eu vou experimentar um vegetal novo. Se você for fazendo isso passo a passo, vai ficando até um pouco lúdico, sabe? Qual que é o meu desafio dessa semana? E aí legal. Você vai criando uma forma de ir mudando aos poucos. Eu vejo muito isso. Não, eu quero comer comida de verdade, eu quero ser low carb, mas eu quero tudo, mas eu não consigo desapegar do adoçante. Calma, então tá, talvez agora o adoçante você não consiga, mas se dê um pouco de tempo. Você já fez tantas mudanças, eu não consigo fazer um exercício físico. Tudo bem. Começa com uma caminhada 2 vezes por semana, 30 minutos, sabe? Vai inserindo devagarinho, vai chegar uma hora que aquilo vai se tornar um hábito e você vai querer mais, inclusive até pela própria sensação de bem-estar que vai te causar. Então, assim, não sejam tão duros, sejam mais generosos com vocês mesmos, no sentido de que, assim, tudo isso serve para quê? Para trazer saúde, saudabilidade, não pode virar estresse, não pode aumentar o cortisol. Faz mal, lembra do cortisol. Não
vai facilitar o processo. Não pelo vale, contrário. não pode. Às vezes você vai estar fazendo tudo certinho no treino, na alimentação e não vai estar conseguindo colher os frutos disso. Porque é tão ferrenho, né? Aquele olhar de que assim, ai, mas eu comi 5 gramas a mais de chocolate. Gente, a vida é mais do que isso. Muito mais. Muito mais. Outro ponto importante, já que a gente está falando aqui dos principais sabotadores, os principais pontos às vezes, que te impedem de conseguir seguir a dieta. Cuidado para o seu final de semana não estar sendo muito exagerado. É o que mais a gente vê. É a pessoa que segue tudo certinho de segunda a sexta e chega sábado, café da manhã na padaria, almoço, um risotão, uma sobremesa e à noite encerra com uma pizza ou com um hambúrguer. Meu Deus, por que tudo isso concentrado em um único dia e um único final de semana? Não é para ser assim. Sim. E geralmente as pessoas que fazem isso são aquelas pessoas que não curtem a rotina. Não curtem ainda uma rotina saudável, tanto que chega o fim de semana e ela acha que é o momento da libertação. Então, ou seja, você já viu por aí, já pegou a dica aí no ar, que se você tem esse tipo de ação, né, de atitude, você ainda não conseguiu se encontrar na alimentação saudável. Você ainda não tem prazer com a sua rotina. Sim. Porque quem tem prazer com a rotina, acorda no sábado, no domingo e tem prazer de estar em casa, comer um café da manhã legal, como você faz todos os dias. Você come o quê? Ovos, fruta, raízes, ótimo. Isso é um belíssimo café da manhã. Você não precisa ir para a padaria, atacar um pão, um sonho, um croissant, seja lá o que for. E mesmo que você vá à padaria, você vai fazer questão de ir a uma padaria que você sabe que você consegue comer os seus ovos, Exato. Que tem o café que você gosta, Exatamente. Que tem ovos com abacate, não é, Letícia? Até porque, sinceramente, qualquer lugar, nossa, assim, qual é o lugar hoje que não vende comida de qualidade? Ok, eu não estou falando de redes de fast food, pelo amor de Deus. Não. Mas qualquer restaurante, qualquer lugar que se preze, dentro da diversidade que o cardápio traz ali, você vai encontrar uma opção boa. No mínimo uma. Exato. No mínimo, quando não mais. Né? Eu brinco assim, quem quer dicas de lugares para comer de maneira, né, comer comida de verdade, entra no Instagram da Paula que vai ter locais, entra no meu, entra no site no Instagram do São Paulo Saudável que vai ter um montão de opção de restaurantes muito bons aqui em São Paulo que você come comida de verdade. Então assim, não falta opção. A questão é você saber se portar nessas situações e poder procurar o que é melhor para você. A gente estava falando a respeito dessa aquisição de saúde, a gente tem que pensar que para que a gente tenha saúde da maneira mais plena e complexa possível, a gente precisa de alguns fatores que precisam funcionar, entre eles bom funcionamento do intestino, com certeza. Gerenciamento das emoções, que era o que a gente estava falando do cortisol muito alto. A gente precisa de exercício físico, a gente precisa de uma alimentação baseada em comida de verdade, a gente precisa... que mais? Deixa eu ver, acho que só. Tinha até feito uma cola aqui pra mim. Sono, é verdade. É isso aí. Um sono de qualidade. Então, assim, e a gente consegue priorizar cada um desses pontos e ir inserindo na nossa rotina. Se o sono não tá legal, monta uma estratégia. O que você precisa mudar na sua rotina para melhorar esse sono, por exemplo, né? Ou tinham perguntado de uma estratégia para o final de semana para não enfiar o pé na jaca total, por exemplo. Então estabelece que no final de semana você vai comer um prato, não uma refeição inteira com entrada, prato principal, sobremesa, mas uma coisa durante o final de semana que seja fora da tua rotina. Vai ser aquele momento em que você vai se entregar, por exemplo, ao sorvete, seja lá o que seja você lá o que goste. for, não interessa. Mas assim, o que você vai ver é que conforme isso for se tornando mais comum na sua rotina, até na hora de procurar o sorvete, você vai procurar um sorvete de qualidade, num lugar específico, onde você sabe que usa produtos de boa procedência. Você não vai tomar qualquer marca que vende no supermercado, por exemplo. Então, assim, isso também vai se modificando, a tua escolha vai melhorando, né? Você vai prestando cada vez mais atenção nisso e vai procurando esses pontos. Gente, vocês têm alguma pergunta? Eu vi que subiram algumas perguntas que eu não consegui ler. Nem todas a gente conseguiu ler. O que são vegetais de baixo amido? O que são vegetais de baixo amido? Pronto. Vocês ouviram uma voz aqui, Letícia Genesini, de São Paulo Saudável, que está aqui conosco assistindo. Por isso. Os vegetais low carb, que a gente chama, né, low carb, de pouco carboidrato,
Bom, eles compreendem um grupinho de vegetais. Para simplificar, eu diria que boa parte dos verdes, eles são low carb, tá certo? Então, todas as folhas, todas as verduras, elas são low carb. Ou seja, elas têm baixo teor de carboidrato, tá? Se a gente fala de alguns legumes como abobrinha, berinjela, aspargos, me ajudem aí, meninas, que mais? Você já tinha falado? Falei berinjela. Meu Deus, o que mais? Palmito, couve-flor, brócolis. Enfim, tem muitos vegetais que, se você for analisar a composição nutricional deles, eles têm um teor de carboidrato que é bem baixinho e geralmente eles são mais ricos em água, em fibras. Consequentemente, eles não vão ter um impacto muito grande na glicose. Açaí pura low carb açaí é uma fruta que tem relativo baixo teor em carboidrato, ela é bem rica em gordura. Então, a pergunta até foi feita muito certinha, porque o açaí puro é low carb? Sim, é porque geralmente quando a gente vai nesses açaís da vida e come já aquela sobremesinha assim, né, tá cheio de açúcar, tá cheio de xarope de guaraná. Algumas pessoas até dizem como é difícil às vezes a gente achar uma massa de açaí que seja realmente já isenta de xarope. Alguns açaí já trabalham dessa forma e a ideia é que você pegue o seu açaí e, se você gosta do sabor levemente doce, que baixe adicionar uma fruta doce a esse açaí para conferir o doce que você gosta. Como usar a farinha de banana verde? Como usar farinha de banana verde? Olha, eu particularmente nunca usei farinha de banana verde em nenhuma receita, nunca comprei. É um amigo resistente, né? A banana verde, diferentemente da banana madura, ela vai ter pouco carboidrato absorvível. Pouco carboidrato que vai trazer impacto na nossa glicose, né, na nossa glicemia. Porque ela é muito rica em fibra, né? É um tipo de fibra que a gente chama de amido resistente, que acaba sendo uma comidinha, digamos assim, para as nossas bactérias intestinais. Então é algo bem interessante, apesar de que a gente sabe que a banana verde, quando ela passa por processamento, por aquecimento, ela perde muito desse amido resistente. Então eu fico me perguntando até como é feita essa farinha, a tal biomassa de banana verde. A gente sabe que são algumas soluções que vão conservar um pouco do amido resistente, mas a ideia seria comer a banana verde mesmo, a gente achar meios de comer aquela banana verde que dá aquela travada. Nossa, assim, aquela boca. Que trava a boca. Mas tem algumas pacientes minhas, Isabel mesmo de Salvador, ela falou que os filhos dela inclusive adoram quando ela bate a banana verde com cupuaçu, com mais uma fruta lá, e ela diz que fica maravilhoso. Ou seja, enfim, vamos tentar, então. São coisas para você tentar. E, então eu vou comprar essa banana verde, tenho que fazer isso. Não tem que fazer isso, sabe? É uma opção. O Bruno, Isabel é doida. Zé Bruno conhece Isabel. Ela disse que até os filhos dela tomam esse negócio. Então eu acredito que seja bom, porque criança não mente. É verdade. Mas aquela coisa, não precisa ter a banana verde, sabe? Tem outras farinhas também, outras farinhas que tem um baixo teor em carboidrato. A gente acaba utilizando muitas farinhas de nuts, né? De amêndoas, de castanha de caju, macadâmia, seja lá qual for a nut, farinha de berinjela, farinha de maracujá, farinha de coco. Todas essas têm um teor baixo em carboidrato. Mas lembre sempre, são boas opções para serem utilizadas. Mas como o Van falou lá no início, cuidado só para isso não pertencer tanto à sua rotina, né? Você ser aquela pessoa que vive testando um monte de receita diferente, porque lembre que o básico, o simples, é o que tende mais a funcionar. Quando a gente está na cozinha, a gente resolve fazer uma alquimia ali, porque a gente está fazendo alquimia na cozinha, né? Quando a gente junta, eu vou juntar essa farinha de amêndoas bater com umas tâmaras para fazer uma massa de uma quiche crua e vou rechear com queijo, Quando a gente começa a criar muito e fazer essas misturas, nada mais a gente está fazendo do que criando algo que provavelmente vai ficar extremamente atrativo para o nosso paladar. A gente às vezes une elementos diferentes, como crocância, que é um elemento que chama muito a atenção do nosso paladar. A gente reúne tudo em um negócio em que a gente bota até um pouquinho de adoçante natural para dar um quezinho doce. No final das contas, aquilo ali virou uma bombinha calórica mega atrativa para o seu paladar. É interessante você ter isso no seu dia a dia? Não. Muito provavelmente extremamente compulsivo, onde você não vai conseguir comer só uma fatia. Exatamente. Então, será que preciso? Claro, vou fazer uma festa, vou chamar uns amigos em casa, quero fazer alguma coisa low carb diferente. É uma coisa. Legal, Perfeito. até porque todo mundo vai comer e vai acabar. Fica bem interessante, com né? certeza. Mas assim,
Será que precisa? Uma coisa que a gente até estava conversando antes do Periscópio começar é que, assim, cuidado com esse excesso de receitas logo no início, senão você não vai ter condições de adequar o seu paladar a conhecer novos sabores. Você vai procurar só o pãozinho low carb, o brownie low carb, qualquer coisa que seja low carb, sabe? Então, assim, é o pão, é a massa da pizza. Será que você precisa de tudo isso? Né? Cuidado. Isso, às vezes, sabota o emagrecimento também. Sabota porque, via de regra, essas receitas, elas não vão ser tão simples. Elas vão ser receitas mega elaboradas que ficam, geralmente, mega calóricas. E isso é tão atrativo para o seu paladar que você raramente vai conseguir chegar à saciedade e ficar bem. E dizer, não, agora já tá bom. Nossa, comer só um pedaço de 2 dedos e pedacinho mais. Então, lembre sempre o simples, o básico, é o que mais funciona, tá certo? Então tem que gostar do simples, tem que gostar de encarar o legume e a verdura do jeito que ele é, sem muito frufru. Sim, salteado na manteiga, no azeite, com salzinho, sim. Exatamente. Mas não mais do que isso, com creme de leite, né? Muito queijo. Uma coisa é você fazer isso em uma vez na semana, outra coisa é você todas as refeições. Então, cuidado com esses excessos, né? Eles não colaboram para a sua mudança. Banha de porco tem coisa melhor. Concordo. Uma das melhores. Tá certíssimo. Ovo na banha de porco é simplesmente sensacional. Gente, perguntaram aí se pequi é low carb. Poxa, eu vou dizer que eu nunca olhei pra vocês. Lá em Brasília, se eu tivesse... Você sabe, Leti, você pode olhar aí no Google quantos carboidratos tem no pequi. Disseram que a TACO, que é uma das tabelas de composição de alimentos, está errado. Eu realmente não sei, porque aqui em São Paulo, que é onde eu tô, acabo que tô há mais tempo. Não é comum. Nem em Salvador é comum. Em Brasília até que é comum, mas eu recebia tanta gente que não tinha os hábitos, digamos assim, de comer pequi, que eu nunca olhei pequi na tabela nutricional, então eu não sei dizer, mas a gente vai tentar achar informação aqui. Depois a gente passa. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Se a gente fosse resumir, gente, é muito simples não errar na dieta, não errar na alimentação. 13 por 100 gramas. Quanto? 13 por 100 gramas. 13 gramas de carboidrato em 100 gramas. Eu diria que é low carb. Não tem muito carboidrato, não. Em 100 gramas de alimento, sendo que lembre, porque sempre que a gente vir lá na tabela carboidratos, X gramas de um vegetal, saiba que, assim, tem uma interpretação dúbia aí, porque fibra é um carboidrato, no fim das contas. Fibra é um carboidrato que a gente não está apto a digerir. Consequentemente, a gente não obtém os efeitos desse carboidrato, as calorias desse carboidrato. Então, se a tabela não separar quanto é de carboidrato realmente digerível, digamos assim, quanto é de que a gente chama geralmente de carboidrato livre, líquido, e quanto é de fibra, sempre vai ter essa questão aí. A gente não sabe o quanto desse carboidrato realmente vai ser, digamos assim, açúcar e quanto desse carboidrato é fibra, tá bom? Perguntaram alguma dica para um momento de compulsão? Acho que foi a Lia que perguntou. Acho que uma das principais coisas é tentar parar o mais rápido possível, né? Então, como? Saindo do ambiente muitas vezes, né? Então, saia de casa, desça no prédio, vá até a casa de uma amiga, faça algo que consiga te distrair. Vanessa, são 1h da manhã, não dá para sair de casa nesse horário. Ok, comece a ler um livro, vai escutar uma música, você precisa mudar o seu foco. Naquele momento, assim, é escovar os dentes, inclusive para tirar aquele sabor do alimento de dentro da boca, para a papila gustativa não ficar com aquele sabor, e tentar o máximo possível se afastar daquele local onde está a comida, né? Então, assim, você fica ali dentro da cozinha, vai para o seu quarto, fecha a porta, coloque algumas barreiras, nem que sejam só imaginárias, né? Como fechar a porta. Mas é uma forma de que, assim, você vai ter que abrir a porta, vai fazer barulho, talvez alguém na casa te questione. Por que você está entrando de novo na cozinha pela 50ª vez? Eu acho que você também ter os seus objetivos, ter bem claro, ter tudo aquilo que, assim, por que eu quero emagrecer? O que é que, se eu tiver mais magra, eu vou ser mais feliz em quê? Nossa, assim, se você pontuar tudo isso, se você pontuar, deixar muito claro os seus objetivos em um local visível. Às vezes até tem gente que bota foto, né? Ai, nossa, eu me inspiro no corpo dessa pessoa. Ou então eu tenho essa calça antiga que eu quero muito entrar. Eu, sinceramente, julgo tudo isso muito interessante, porque às vezes a gente está nos momentos de fraqueza, às vezes a gente chega estressado do trabalho e, querendo ou não, aquela vozinha lá no fundo da nossa cabeça diz assim:
Poxa, vai, pega aquela lata de leite condensado que tá no armário e faz um brigadeiro, você merece. Foi super estressante, você tá seguindo uma boa alimentação, você tá tantos dias sem furar, Você digamos merece, assim. né? É o troféu. Exato, é o troféu. Mas quando você olha para esse papel, ou seja lá o que foi que você anotou, você é relembrada dos seus objetivos, você é relembrada do porquê que você tá tentando ao máximo ficar ali na linha. Eu acho que isso revive, assim, você fala, não, cara, o que é que eu vou fazer? Não tem nada a ver fazer isso agora, eu tenho que continuar mantendo o foco. Então eu acho isso bem interessante. A Patrícia perguntou do meu perfil lipídico. Acabei de voltar da médica. Antes aqui do Periscope eu estava na médica. Meu perfil lipídico está totalmente adequado, dentro, na verdade até um pouquinho abaixo do mínimo. Sensacional. Meu triglicerídeos é 33. Só tenho isso a dizer. Arrasou, tapa na cara da sociedade. Só isso que eu tenho para falar para vocês. Para quem conhece um pouco sabe o que isso significa. Tem mais perguntas, gente? Bom, vamos encerrando por hoje, então. A gente falou que ia fazer 40 minutos, mas a gente nunca cumpre o que a gente está falando e deu 1 hora, mas tudo bem. Espero que as dicas que a gente conversou aqui com vocês tenham ajudado a maioria aí das pessoas. Foi muito bom sempre compartilhar com vocês. Esse vídeo vai ficar lá no YouTube, tá? Tanto no canal de Vanessa quanto no meu canal, que é o Nutri Paula Mello. De Vanessa é o Vanessa Tomazini. Então é só buscar lá no YouTube, se inscreve nos nossos canais, sempre tem novidades bacanas por lá. Queria agradecer para vocês que hoje eu tava vendo que meu canal do YouTube já tem 52.500 acessos só. Uhul. Tipo, ainda não fez 1 ano, vai fazer ainda 1 ano. Então, ótimo. assim, aproveitem, se cadastrem no canal para vocês receberem os vídeos mais curtos que a gente faz e manda para vocês, muitas vezes no domingo à noite, é quando sobem os vídeos novos. Muito obrigada, Patrícia. Aproveitem, tá? E lembrem-se, sejam felizes, não façam da alimentação uma prisão ou algo que te faça mal. Ela tem que te levar a um nível onde você se sinta melhor. Certo? Beijo, pessoal. Um beijo pra vocês, obrigada. E semana que vem estarei aqui com a doutora Clarissa, endocrinologista, especializada em metabolismo, e vamos falar sobre insulina, provavelmente. Então aproveitem porque vai ser muito legal. A doutora Clarissa é muito boa. Não é? Trabalha comigo lá. Muito minha boa, médica. minha Minha médica. Tá bom? Beijo, pra gente. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.